Nosso segundo vídeo do sétimo módulo será reservado a alguns problemas da resposta coerentista ao problema do regresso. Trabalharemos a seção Objeções ao Coerentismo, do capítulo 4 de Richard Feldman. Vimos no vídeo anterior um quadro geral do que seja o coerentismo. Trata-se de uma teoria que nega a resposta fundacionista ao problema do regresso, ou seja, nega o papel das crenças básicas na estrutura das nossas crenças. Toda teoria coerentista defende duas ideias básicas, a saber, a primeira, apenas crenças podem justificar outras crenças. Nada além de uma crença pode contribuir para a justificação. A segunda ideia básica, cada crença justificada depende em parte de outras crenças para sua justificação. Partindo dessas duas ideias, o coerentista está a defender que, ainda que possam existir crenças básicas e que elas sejam espontaneamente formadas, como nós vimos no nosso módulo anterior, todas essas crenças básicas são injustificadas e, portanto, não servem para estruturar a justificação das crenças de um sujeito, ou, em outras palavras, não servem para barrar o problema do regresso. O que justifica as nossas crenças, defenderá o coerentista, é a coerência por si só. Intuitivamente, podemos pensar no modelo de um tribunal, em que uma testemunha por si só é insuficiente para garantir que um veredito seja correto. Mas parece ser suficiente várias testemunhas concordantes sobre o mesmo ponto para que a decisão do juiz sobre esse veredito seja considerada uma boa decisão. Mas um coerentista, como nós vimos, ele precisa responder a pelo menos duas questões. A primeira dessas questões diz: o que conta como um sistema de crenças de um sujeito? E a segunda dessas questões diz: o que é para uma crença coerir com um sistema de crenças? O coerentista pode responder à primeira pergunta dizendo que o sistema de crenças de um sujeito S é tudo aquilo que esse sujeito crê. Assim, ele pede para considerarmos todas as crenças atuais de um sujeito como sendo o sistema de crenças desse sujeito. E, para uma crença coerir com o sistema de crenças, tratar-se-ia de uma questão de verificação do valor de coerência desse sistema de crenças. Se uma crença, quando inserida no sistema de crenças de um sujeito, aumenta o valor da coerência do sistema, então essa crença está justificada. Do mesmo modo, se uma crença, quando retirada do sistema de crenças do sujeito, diminui o valor da coerência do sistema, então essa crença também está justificada. Por outro lado, se uma crença, quando inserida no sistema de crenças do sujeito, diminui o valor da coerência do sistema, então essa crença não está justificada. Essa ideia parece bem sucedida porque ela lida com graus de coerência, e não como se a coerência fosse algo absoluto. Contudo, há algumas dificuldades que o coerentista precisaria ainda lidar. Ele precisa explicar como lidamos com proposições interconectadas. Outra dificuldade é de mostrar um critério para lidar com crenças conflitantes. Nesse vídeo, veremos dificuldades que dizem respeito ao cerne do coerentismo, ou seja, dificuldades para a ideia de que a justificação é inteiramente uma questão de como nossas crenças se articulam conjuntamente. A primeira objeção ao coerentismo pretende dizer que a justificação defendida pela teoria depende somente da coerência interna do sistema de crenças do sujeito. Mas, se é assim, então não há um único sistema de crenças que justifique, mas vários sistemas de crença que podem justificar uma determinada proposição. O problema que essa objeção vê é que sistemas de crenças que são contraditórios entre si irão justificar essa proposição, e isso parece errado. Essa objeção, Feldman formaliza com o seguinte argumento: no argumento dos sistemas alternativos. A primeira premissa desse argumento diz:
Se a teoria coerentista ela é verdadeira, então uma crença está justificada se e somente se ela coere com o sistema de crenças do crente. Premissa 2. Uma pessoa pode fazer qualquer crença selecionada coerir com seu sistema de crenças, ao ajustar apropriadamente o restante do sistema para fazê-la se encaixar nele. Terceira premissa do argumento. Se a teoria coerentista ela é verdadeira, então uma pessoa pode tornar justificada qualquer crença selecionada ao ajustar apropriadamente o restante de suas crenças. Quarta premissa do argumento. Mas não é o caso que se pode tornar justificada qualquer crença selecionada ao ajustar-se ao restante das crenças. Conclusão do argumento. A teoria coerentista não é verdadeira. Feldman aponta que essa não é uma objeção ao coerentismo, não é uma boa objeção ao coerentismo, e isso por dois motivos. O primeiro é que a premissa 2 é falsa, a premissa que diz uma pessoa pode fazer qualquer crença selecionada coerir com seu sistema de crenças ao ajustar apropriadamente o restante do sistema para fazê-la se encaixar nele. Nós já havíamos visto isso no nosso primeiro módulo. Nós não possuímos um controle direto sobre as nossas crenças. Por exemplo, eu não posso, em sã consciência, escolher acreditar se alguém me apresenta uma nota de R$50, eu não posso, em sã consciência, escolher acreditar que essa nota de R$50 é uma nota de R$100. Por quê? Porque há fortes evidências de que essa nota de dinheiro que está sendo me apresentada de R$50 é uma nota de R$50 e não uma nota de R$100. Mas, Feldman aponta, esse ainda não é um principal problema do argumento. Ou seja, o principal problema do argumento não é que ele depende da ideia de que nós temos um controle direto sobre as nossas crenças. O principal problema que Feldman ressalta é que o coerentismo é uma teoria sobre a justificação epistêmica. Como vimos nos módulos anteriores, a definição de conhecimento que estamos utilizando aqui depende de 3 condições necessárias. Que o sujeito creia na proposição, que a proposição seja verdadeira e que o sujeito possua razões positivas para acreditar nessa proposição. O coerentismo, assim como o fundacionismo, estão falando de justificação. Eles não estão necessariamente se comprometendo com a verdade da crença em questão. Ou seja, o que essas teorias discutem são critérios de justificação. E como já dissemos anteriormente, podemos estar justificados ainda que a crença seja falsa. Por exemplo, os antigos estavam justificados a acreditar que a Terra era plana, ainda que eles estivessem errados. Eles possuíam razões, possuíam evidências que mostravam que a Terra era plana. Contudo, algumas dessas razões e algumas dessas evidências eram evidências enganadoras. Ou também, talvez pudessem ser, que eles não tivessem todas as evidências suficientes para conseguir alcançar a crença verdadeira de que a Terra não é plana. Além disso, Feldman ressalta que o coerentismo ele está correto em defender que podemos justificar uma determinada crença de diferentes modos. Por exemplo, eu posso estar justificado que vai chover amanhã porque eu ouvi o boletim do tempo. Mas eu também posso estar justificado a crer que vai chover amanhã porque, dado o modo como o céu se comporta, dado como os ventos se comportam e dada a temperatura, eu creio que irá chover amanhã. Isso exemplifica 2 maneiras de acreditar em uma mesma coisa, que vai chover amanhã. 2 maneiras que são igualmente legítimas, mas que utilizam razões diferentes para embasar a mesma crença. Ou seja, parece que sim, sistemas alternativos podem sim justificar uma determinada crença. Mas há também uma outra objeção ao coerentismo. Essa objeção parece bem mais significativa do que a anterior, que é a chamada objeção do isolamento. Aqui, nessa objeção, a ideia é que, se a justificação das crenças depende somente de uma relação interna ao sistema de crenças do sujeito, então o mundo exterior, ou a experiência, não tem importância. Desse modo,
alguém que possui um sistema de crenças completamente coerente poderia estar justificado em crer, por exemplo, que é Jesus Cristo, ainda que essa pessoa sofra de vários problemas psicológicos. Em suma, há vários casos em que a pessoa está completamente desligada da realidade, ou seja, que não há conexão entre a crença do sujeito e a experiência no mundo, e ainda assim, mesmo que a pessoa estivesse desligada da realidade, bastaria que o seu sistema de crenças fosse coerente para que se pudesse dizer que o sujeito está justificado. Ou seja, se nós concedêssemos tudo para o coerentista e disséssemos, ok, um sujeito pode ter um sistema de crenças completamente coerente, ainda assim o problema que está sendo identificado é que um sistema de crenças completamente coerente pode ainda assim estar desligado da realidade. Só que isso não pode ser o caso. Talvez com um exemplo do louco que acredita que é Jesus Cristo, talvez nesse exemplo o coerentista pudesse objetar que as crenças, nesse caso, elas são massivamente falsas. Só que esse tipo de situação motiva exemplos em que as crenças são falsas e, além disso, não levam em consideração nem mesmo a natureza das próprias experiências. Feldman apresenta dois contra-exemplos em defesa dessa crítica. O primeiro é um contra-exemplo que ele não parece real, de tal sorte que o próprio autor diz que um coerentista poderia dizer que aquele contra-exemplo não deveria ser considerado. Mas o segundo contra-exemplo serve para pontuar que o coerentista parece omisso com relação ao papel da experiência na justificação. Esse segundo exemplo, de acordo com Feldman, é muito mais real do que o primeiro. O exemplo chama-se o experimento psicológico. Lefty e Wright estão num experimento psicológico. Eles são pessoas extremamente semelhantes, com as mesmas crenças relevantes. O experimento que eles vão participar é um do qual eles olham uma imagem no monitor e formam as crenças sobre aquilo que eles veem. É-lhes dito que eles irão ver duas linhas no monitor e formarão uma crença sobre qual das linhas é a mais comprida. Ambos são levados a crer que a linha da direita é a mais comprida. As linhas aparecem então nos monitores e ambos creem que a linha da direita é a mais comprida. No entanto, as expectativas desempenham um papel. De fato, para um deles, Lefty, a linha da esquerda é a mais comprida e ela lhe parece sendo a mais comprida. Lefty simplesmente ignora o caráter da sua experiência e forma sua crença inteiramente com base no que ele foi levado a crer. Nesse exemplo, dois indivíduos possuem as mesmas crenças relevantes, de tal sorte que ambos devem possuir o mesmo valor de coerência no seu sistema de crenças. Além disso, parece que o formato da linha deve ter um papel na justificação de Lefty. Contudo, o coerentismo diz que a crença de que a linha da direita é mais comprida está justificada, porque isso coere com as crenças anteriores de Lefty. E a evidência experimental, de acordo com o coerentismo, pode ser deixada de lado. O problema aqui é que ou o coerentista ele defende que as crenças precisam se relacionar com a experiência, mas isso faria do coerentismo um tipo de fundacionismo, ou então o coerentista fica com a tese implausível que a experiência não desempenha nenhum papel significativo na justificação. Essa objeção ela é significativamente mais forte e ainda se alinha com aqueles outros problemas do coerentismo que nós havíamos visto no vídeo anterior. Nesse segundo vídeo, apresentamos duas críticas ao coerentismo. A primeira, a objeção dos sistemas alternativos, é infundada. Isso porque não é um problema para qualquer teoria da justificação o fato de que uma mesma crença pode ser justificada através de meios ou sistemas, como diz o coerentista, alternativos. Outra crítica, a objeção do isolamento, é mais significativa. Isso porque ela mostra que o coerentista ignora algo que é fundamental para a justificação, a saber, a experiência. Feldman aponta também outros dois problemas. O primeiro é a dificuldade em distinguir sensatamente entre crenças efetivas para caracterizar algumas como justificadas e algumas como injustificadas.
O segundo problema, segunda dificuldade, é a de dizer o que é efetivamente coerência. Esses dois problemas, no final, foram aqueles problemas que nós vimos no vídeo anterior. Com esse vídeo, nós encerramos duas respostas contemporâneas ao problema do regresso. Não buscamos ser exaustivos nessas respostas, mas apresentar, de acordo com Feldman, uma perspectiva geral de como essas respostas se estruturam e alguns dos seus problemas. Há também uma resposta que não foi vista aqui, que é a resposta infinitista ao problema do regresso. A partir do próximo vídeo, centraremos nossa análise na primeira das meditações de Descartes. Ali, veremos o fundacionismo clássico e também o argumento que motiva um tipo de ceticismo diferente do ceticismo pirrônico que nós estivemos envolvidos até então.